desempenho. Bom, pessoal, vamos lá. Nós somos a Tekken, né? A gente está no Brasil há mais de 18 anos. Passou o slide aí? Não, né? Bem, Agora foi. agora foi dois. Aí. Bom, pessoal, nós somos uma empresa, é uma empresa brasileira de origem alemã, tá? A gente está presente em mais de 20 países e no Brasil há mais de 18 anos, tá bom? A gente é líder no mercado, tanto mundialmente quanto nacionalmente, tá? E a gente gerencia só no Brasil mais de 250 mil medidores, tá bom? Tá? A gente está falando de medidores aqui, apartamentos dá um pouquinho menos, porque tem alguns apartamentos que tem mais de um medidor, né? Mas vamos lá. Como que funciona a medição individualizada, tá? Aí no condomínio de vocês funciona de duas formas, alguns condomínios é de uma forma só. Tem a leitura presencial e a leitura remota, tá? Depois eu explico um pouquinho melhor como que funciona cada uma delas, mas basicamente a leitura presencial vai um técnico aí, vai até as imediações do condomínio, da área comum, e faz a leitura. E a leitura remota, que também tem no condomínio de vocês, não são todos os equipamentos todas as unidades que têm equipamentos que são compatíveis, mas algumas unidades já têm esses equipamentos compatíveis. A leitura remota é um medidor que fica recepcionando o sinal no elevador de serviço de vocês e vai transmitindo para a gente, tá? Um pouquinho mais para frente eu falo melhor sobre isso. Aqui é o medidor de água de vocês, tá bom? O que que é legal falar desse medidor, tá? Ele é desenvolvido e fabricado lá na Alemanha, tá? Ele é passado por teste de bancada na Alemanha. Ele é feito teste nas três vazões, tá? A vazão máxima, a vazão média e a vazão mínima nele. É feito os testes tanto na Alemanha quanto chega no Brasil, porque quando chega no Brasil o Inmetro exige que seja feito um teste novamente, né? Então é feito o teste nas três vazões, tem que estar calibradinho, bonitinho, recebe o lacre do Inmetro aqui, e aí sim, depois disso, ele pode ser comercializado, tá? Todos os medidores são feitos em testes de bancadas homologadas pelo Inmetro. Não é por amostragem, não é por lote, não, são todos os medidores, tá? Esse medidor possui alarmes também, tá? Que comunicam a gente se teve alguma fraude, se teve um fluxo contínuo, algo do tipo, tá bom? O que que é legal desse medidor, pessoal? Aqui em cima são os números em pretos, tá? E aqui os números em vermelho. Aqui são metros cúbicos. Os metros cúbicos que o seu relógio está contabilizando, né? O seu medidor está contabilizando. E aqui os números em vermelho são os litros. Então, a cada 999 litros, contabiliza 1 metro cúbico, tá? Logo embaixo, a gente tem aqui o número de série desse medidor. O que que é esse número de série, né? Como a gente fala como se fosse o RG do medidor. Então, cada medidor é único, tem o seu número aqui único, cada medidor tem um número específico e fica atrelado à unidade, tá? E esse medidor fica vinculado à sua unidade, por isso que não tem possibilidade de fazer a confusão, fazer uma leitura de uma outra unidade, tá bom? Aqui um pouquinho mais para cima aqui, para baixo no caso, né? Vocês conseguem ver um rádio, tá? Esse é um rádio frequência, que é por onde a gente faz a leitura, que é os olhos da técnica, digamos assim, porque o medidor ele contabiliza e o rádio transmite o índice para a gente. Então a gente contabiliza índice, tá? A gente faz a leitura do índice. E o rádio também tem seu número, tá? É homologado pela Anatel, então é tudo bonitinho, tá bom? Esse é o medidor de água de vocês. Aqui a gente tem dois modelos, tá? Vou falar um pouquinho de cada um, que temos dois modelos atualmente aí no condomínio sobre medidores de gás. Esse é o mais comum, que é o que todos tiveram um medidor desse, que é o mais antigo, tá? Aqui na frente, assim como no de água, tá, pessoal? Tem os números aqui em preto, os números em vermelho, nesse caso aqui tá tampado, tá? Mas tem os números em vermelho, a mesma coisa, a cada 999 litros, contabiliza 1 metro cúbico. Aqui você consegue ver também, aqui embaixo vai ter o número de série dele, assim como no medidor de água, tá bom? E aqui na frente é o rádio, assim como tinha lá na água, que tem esse equipamento acoplado aqui, no de gás é aqui, tá bom? Esse é o medidor, é o que conversa com a TEC, é o que transmite o índice para a TEC saber o que está sendo contabilizado, tá bom? A mesma coisa, tá? Esse medidor, ele não vem da Alemanha, ele é da Argentina, se eu não me engano. Ele também é feito, quando chega no Brasil, ele também é feito um teste de bancada, tá bom? Tanto nas três vazões, é feito o teste de estanqueidade para ver se não tem vazamento, também possui alarmes, tá bom? É passado pela bancada, tudo bonitinho. Aqui é o outro modelo, um modelo um pouquinho mais moderno, porque essa fabricante, ela entrou em recuperação judicial, tá? Por isso que não tem mais esse modelo de medidor disponível para venda no mercado.
Então, porque ela entrou em recuperação judicial, agora a Tecno trabalha com outra fabricante de medidor, tá bom? Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Os números em preto, os números em vermelhos, número de série do medidor e o rádio que transmite, que conversa com a TEC. Também é feito os testes de vazão e o teste de estanqueidade, tá? Para verificar que não tem vazamento, selo do Inmetro, tudo bonitinho, tá bom? Os três medidores aí são de extrema confiança. Aqui é um pouquinho de como que funciona o TSS, tá? Que é a leitura diária aí para as unidades que já têm esse medidor, tá? Porque, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esse medidor, ele é da tecnologia antiga, então ele não consegue ter uma leitura diária, né? Essa é uma outra tecnologia para fazer a leitura dele. Esse medidor, ele já tem a leitura diária, então já consegue ter o acompanhamento do consumo aí e acompanhar seu consumo diariamente, né? Sempre D mais um. Hoje você consegue ver o seu consumo do dia anterior, tá? Então, como que ele funciona esse equipamento? Ele fica acoplado ali no seu elevador, enquanto o elevador vai subindo e descendo ao longo do dia, como na imagem aqui, ele vai captando essas leituras. O rádio vai transmitindo e esse equipamento fica recebendo as mensagens. Em um determinado momento do dia, ele pega e transmite essas leituras para a gente. Geralmente é no final do dia, tá? Ele pega a melhor leitura do dia e transmite para a gente essa leitura. Então, vai subir para o nosso banco de dados, no outro dia vai estar disponível, tanto para a gente quanto para os moradores no portal, tá bom? Um pouquinho de como que funciona, tá? Qual que é a ordem, como que funciona o fluxograma aqui da medição da TEC. É feita essas leituras, tá? No caso de vocês, é feito das duas formas. No dia que a Comgás e a Sabesp marca que vai no condomínio, a TEC se programa para ir no mesmo dia. A gente vai lá no mesmo dia da concessionária e faz a leitura, tá? No caso de vocês, a gente tem que ir, porque ainda tem tecnologias que não, medidores que não é da tecnologia nova, então a gente sempre faz a leitura de todos os equipamentos no dia da Comgás, tá bom? É feita essa leitura, essas informações sobem para o nosso sistema, chega no nosso sistema, fica armazenado até a gente receber a conta. Quando a gente recebe a conta, a gente vai gerar esse relatório, né, fazer uma análise desse relatório, gera o relatório com as informações que a gente tem, da conta, das leituras dos índices dos medidores, e faz uma análise, e posteriormente dessa análise é feito o envio, tanto para o condomínio quanto para a administradora, tá? Vou explicar um pouquinho como é que funciona. Aqui, vamos falar primeiro da água, tá? A água, as duas metodologias, tanto água quanto gás, é tabela da concessionária. Então, vamos lá. Na água é um pouquinho diferente. Na água, eu gosto de falar que aqui é um pacote, é por faixas, tá? Então, de 0 até 10, isso aqui é como a Sabesp cobra o condomínio e é como a Sabesp cobra qualquer casa em São Paulo, tá? É dessa forma que a Sabesp cobra as residências de São Paulo. Então, vamos lá. De 0 até 10, é um pacote, eu costumo falar que é um pacote, tá? Você gastando 0 ou você gastando 10, você vai pagar R$ 75,92. Esse é um preço fixo da primeira faixa. Se você gastou 11 metros cúbicos, você vai pagar 10 metros cúbicos da primeira faixa, R$ 75,92, e 1 metro cúbico da segunda faixa, 12,02. Da segunda faixa em diante, não é mais um pacote, tá? Um pacote é só na primeira faixa. Da segunda faixa em diante, é um preço por metro cúbico. Então, aqui, se você consumiu 20 metros cúbicos, você vai pagar 10 metros cúbicos da primeira faixa, R$ 75,92, e os outros 10 metros cúbicos, que foi para a segunda faixa, vai dar 120 e 20, né? 120 reais. Então, você vai pagar R$ 75,92 mais R$ 120, tá bom? E assim por diante, tá? Na terceira faixa, vai ficar R$ 29,96 cada metro cúbico. Então, ou seja, você gastou mais de que 20 metros cúbicos, cada metro cúbico que ultrapassar os 20, até chegar nos 50, né? Vai ser quase R$ 30, R$ 29,96 por metro cúbico, tá? Então, aí, vamos considerar que a pessoa gastou 30 metros cúbicos, os últimos 10, né, da terceira faixa, vai sair quase R$ 300 os 10 metros cúbicos, tá? Mas no extrato vai ficar um pouquinho mais claro. E a última faixa que fica 33, tá? Assim é como funciona a tabela da Sabesp. No gás é um pouquinho mais simples, tá? É um valor fixo de 8,98, é o valor fixo da Comgás. Então, pega esses 8,98 e multiplicado pelo consumo. Vou explicar aqui um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá. Na tabela da Sabesp, tá? Esse é o extrato, é um modelo de extrato que a gente manda para o condomínio, como o administrador e o condomínio recebe o extrato que até quem manda. Como que funciona, tá? Aqui, no canto esquerdo, você vai ver que é o resumo, tá, dos dados, das informações que tem na conta da Sabesp. Então, vamos lá, a conta de referência de outubro, a leitura atual foi no dia 1 do 11 e a leitura anterior no dia 2 do 10. Então, é nesse período, tá, que está sendo contabilizado esse extrato aqui, é o modelo real do condomínio de vocês, tá? Então, é do dia 2 do 10 a 1 do 11. Beleza.
Qual que é o valor da conta? 51 e 55 e 41. Em metros cúbicos, 6.282 metros cúbicos. A média por unidade, 11,26. Essa é a média que a Sabesp considera, tá? 11,26. E a data da próxima leitura. Então, como que é feito? A gente vai, até quem vai ler no mesmo dia da concessionária. Até que se programa para ler no mesmo dia da concessionária. O que que acontece? A gente foi lá no dia 2 do 10, junto com a concessionária, e leu 1512,05. E no dia 1 do 11, a gente também foi junto com a concessionária. Detalhe, tá, pessoal? Eu falo que a gente foi junto com a concessionária, a gente se programa para ir no dia que a concessionária informa, tanto a Sabesp quanto a Comgás. Ela informa para a gente na conta que vai, a minha próxima leitura é no dia 2 do 12. Só que nem sempre as concessionárias respeitam fielmente essa medição, tá? Essa informação que elas colocam na conta. Elas, pela Arcesp, elas têm até 2 dias úteis, para mais ou para menos, para poder fazer essa leitura. Então, às vezes ela informa que foi no dia 2 e foi no dia 1, ou foi no dia 3. Ou às vezes ela informa que foi no dia 3 e foi no dia 5. Então, a gente vai no dia que ela programou ir, tá? Então, por isso que às vezes pode ter uma diferencinha do que a Sabesp está lendo, ou a Comgás, com o que a Tecem está lendo, tá? E as concessionárias não corrigem essa informação na conta depois. Então, eles falam que vão naquele dia, independente do dia que eles vão, a conta é emitida da mesma forma, com a mesma data que eles se programaram, tá? Mas voltando aqui para o extrato. Então, no dia 2 do 10, a gente, no apartamento A, a gente leu o índice de 1512,5, né? 1512,5. No dia 1 do 11, a gente leu 1512,5. Um menos o outro, o apartamento não consumiu nada. O consumo foi zero, né? O consumo em metros cúbicos foi zero. Mas ele é aplicado na tabela, como eu falei, é um pacote, né? Aqui no meio eu coloquei o exemplo da tabela para ficar mais fácil, tá? É um pacote, então você consumiu zero, você vai pagar R$ 75,92. Vamos olhar primeiro só essa parte, tá, pessoal? Depois eu venho aqui para a parte do ajuste. Vamos focar primeiro aqui. Então, a unidade B, no dia 2 do 10, ela estava com 1.113,8, e no dia 1 do 11, ela estava com 1.116,7. Esse menos esse, né, um menos o outro, ela consumiu 2,9 metros cúbicos. Ainda está dentro da primeira faixa, né, 75,92. Na unidade C, a mesma coisa, o mesmo cenário, ainda está dentro da primeira faixa, né, 9,9 metros cúbicos, também 75,92, tá? É dessa forma que é feito para todas as unidades. Aqui, vamos pegar o exemplo da unidade D. Aquela já passou um pouquinho, então ela pagou 75,92 por 10 metros cúbicos e 5 metros cúbicos vezes 12,02 cada metro cúbico, tá? 5,5 vezes 12,02, que vai dar 142. E assim por diante, tá? Para todas as unidades é feito dessa forma. Quando a gente aplica a tabela da Sabesp, que é como a Sabesp cobra o condomínio e cobra todas as unidades, como a gente replica isso para todo o condomínio, tem dois cenários, tá? A gente arrecada aqui o valor que seria arrecadado, né? Um ponto importante, tá, pessoal? Até quem não recebe um dinheiro referente ao consumo de vocês, referente ao consumo de água ou consumo de gás. Independente do valor da conta, que vier a conta da Comgás ou a conta da Sabesp, até quem vai receber o mesmo valor. A gente recebe uma mensalidade para poder executar as leituras e entregar o relatório, tá? Não tem nada a ver com a conta de vocês, e até quem não recebe o dinheiro que vocês pagam, por exemplo, de água, de luz, de luz, né, de água, de gás, isso vai direto à administradora que gera o boleto, tá bom? Que eles pagam as contas e depois eles recebem de vocês para poder repor o dinheiro no caixa. Então, até quem não recebe nem dinheiro dos moradores e nem uma porcentagem do valor das contas, tá? A gente recebe um valor fixo. Mas voltando aqui para o extrato. Quando a gente aplica a tabela da Sabesp para todas as unidades, o que acontece? A gente pode ter dois cenários, arrecadar a mais ou a menos que o valor da conta, tá? Porque a Sabesp, ela cobra pela média, ela não consegue ver quanto cada unidade gastou. Ela tem um medidor principal do condomínio e ela faz uma média de quantas unidades tem. Por exemplo, se vocês são 550 unidades, eles tiram uma média de quanto o condomínio gastou, tá bom? Pela leitura que ela fez lá no medidor principal. E aí, aqui, como a gente tem a medição individualizada, a gente consegue enxergar quanto cada unidade gastou. E aí, quando a gente aplica da mesma forma, tem dois cenários, ou arrecada mais ou menos. Quando arrecada mais, que é o mais comum, tá, pessoal, é arrecadar um valor superior acima, né, seria o relatório estaria arrecadando o valor superior do valor da conta. O que acontece? A conta foi 51,55, e o valor que seria supostamente arrecadado seria 69. E o objetivo da medição individualizada e do relatório é arrecadar 100% da conta.
Então, o que que a gente faz? Esse valor que ultrapassou, né, nesse caso aqui, 18.204, ele volta como forma de desconto para todas as unidades pela fração ideal, tá? É por fração ideal, como consta na convenção do condomínio. Então, se faltar, por exemplo, se tivesse sido arrecadado 50 mil, faltaria R$ 1.000, por exemplo, seria um rateio positivo para todas as unidades pela fração ideal também. Mas é mais comum ficar um desconto, tá? Devido ao tamanho do condomínio e a quantidade de unidades, tá bom? E assim que é composto a conta que chega para vocês de no boleto de vocês mensalmente, tá? Então, é o R$ 75,92, que é o seu consumo na tabela da Sabesp, mais o ajuste. Ah, por que que tem esse ajuste, né? Por que que não bate exatamente? Lembra que eu falei que nem sempre as concessionárias respeitam as datas de leitura. Então, e mesmo que respeitasse, mesmo que coincidisse de ser no mesmo dia, na Sabesp acontece, é mais comum ela ir no dia certo, tá? A Comgás que varia bastante. Mas mesmo indo no mesmo dia, tem a diferença de horário, tem o consumo da área comum, tem as águas, o volume de água que está na prumada, nas caixas d'água, a água que está em circulação no momento. Então, nunca vai bater 100%, tá? Sempre tem uma diferencinha, até porque também, como eu falei, a Sabesp não cobra individualmente, né? Ela faz uma média. E quando você aplica a tabela da Sabesp individualmente, tem sim uma diferença, tá bom? Por isso que tem essa coluna de ajuste. E no caso de vocês, como eu falei, a maioria das vezes vem em forma de desconto, tá? Agora vamos passar para o gás, tá? Se tiver dúvida depois no final, quando a gente for sanar as dúvidas, a gente volta o slide aqui, não tem problema. Vamos para o gás. O gás, como eu falei, é um pouco mais simples, tá? Aqui é a somatória de todas as contas do condomínio de gás. Funciona da mesma forma, tá? O resumo das informações da conta, datas de leitura, mês de referência, tá? A média que foi considerada pelo condomínio, a média de gasto, né, que foi considerada pela Comgás. E como que funciona aqui? Aqui é da mesma forma, tá? Índice menos índice, né? É os índices que foram lidos lá no dia 2 do 10, no dia 4 do 11. Esses são os índices. E aqui é o consumo. O consumo vezes 8,98. Como eu falei, a tabela da Comgás é um preço fixo, tá? Então, é 8,98, vai ser fixo esse valor. Então, é 9,9 vezes 8,98. 33,2 vezes 8,98, tá? E dessa forma, também precisamos ter a coluna do rateio, tá bom? Que é aqui no gás. Aqui foi contabilizado, né? 45 e, como eu falei no exemplo da água, na água estava sobrando, no gás está faltando um pouco, tá? O valor da conta é 67 e seria arrecadado 45. Então, isso vem em forma de rateio pela fração ideal para todas as unidades, para ser arrecadado 100% da conta, tá? Para deixar o condomínio com as contas em dia, sem déficit, sem nada, para tudo certinho. Vou falar um pouquinho das dicas de consumo, tá? Como que funciona? O maior vilão do condomínio, né, das unidades habitacionais, de todos os condomínios, tá? Não é só no de vocês. O maior vilão é o chuveiro, tá? Por que o chuveiro? O chuveiro, quem veio de uma casa de chuveiro elétrico, né? Geralmente as casas têm chuveiro elétrico, pode ter sentido essa diferença. Um chuveiro elétrico, ele tem uma vazão média, tá? De litros por minuto, uma vazão média de 4 até 8, 9, 10 litros por minuto, tá bom? E um chuveiro, as duchas, né, que é o que se encontra nos condomínios, que as construtoras deixam, que se vende para poder instalar nos banheiros, elas partem de 10 litros por minuto. Então, às vezes, saiu de uma casa que você tomava um banho de 10 minutos num chuveiro elétrico de 4 litros por minuto, você gastava 40 litros num banho de 10 minutos. Agora, no mínimo que você gasta, e isso também influencia a pressão, dependendo da pressão do condomínio, pode ter uma vazão muito maior, então o mínimo que você vai gastar é 100 litros por minuto, ou 10 litros por minuto. Um banho de 10 minutos já dá 100 litros. Então, vai multiplicando muito mais, né? O consumo é muito maior devido à pressão, devido à vazão do chuveiro nos condomínios. E você acaba gastando muito mais. Mesmo que você fale assim, mas eu não fico em casa. Mas você toma um banho, um exemplo, né? Você toma um banho para sair e quando você chega em casa você toma outro banho. E sua esposa, seu marido também. Então são 4 banhos no dia. E você consumiu ali 4 banhos, dependendo da vazão do seu chuveiro, você vai ter ali um banho de 10 minutos que seja, vai ser no mínimo 300, 400 litros. Então, é um consumo de como se tivesse gente em casa, né? Porque, tudo bem, não tem a descarga, não tem uma louça que você está lavando, mas o grande vilão mesmo, o grande consumidor de água e de gás no condomínio são as duchas, tá? Outras dicas, né? Uma dica muito boa, tá, pessoal, na questão do chuveiro, é instalar redutor de vazão. O que é o redutor de vazão? É uma pecinha que você compra na casa de material de construção, não é barato, é 5, 10 reais no máximo,
É um redutor de vazão. O ideal é você identificar qual que é a vazão do seu chuveiro, pega um balde em litros ali, contabiliza quanto ele vaza por minuto, né? E vai identificar, por exemplo, meu chuveiro tem a vazão de 20 litros por minuto. Aí você vai na casa de material de construção e fala, olha, eu tenho uma vazão de 20 litros por minuto no chuveiro, e eu queria diminuir, queria colocar um redutor para, sei lá, 10, para 15, e aí ele vai te vender esse redutor, é barato, tá? Você instala lá e você vai diminuir a vazão. Vai perder um pouquinho de conforto no banho, mas é pouca coisa, mas o que você ganha de economia de água é muito grande, tá? E isso também reflete no gás, porque o consumo de água e de gás andam juntos. Então, isso reflete no gás. Quando você economiza água, você também está economizando gás na questão do banho, né? Então, a melhor dica, eu acredito que seja essa, tá, pessoal, para reduzir o consumo de água e de gás. Mas temos outras também, ó, por exemplo, acumular roupas, né? Uma máquina ela pode gastar até 400, 500 litros, dependendo da máquina, tá? Do modelo da máquina. Então, se você lava, às vezes, 2, 3 máquinas de roupa na semana, você tem um consumo um pouco maior de água devido à lavagem de roupa, né? Manutenção do aquecedor, tá? Agora, falando um pouquinho de gás, a manutenção do aquecedor é extremamente importante para o seu consumo de gás ser mais baixo, tá? Porque a gente fala que é como se fosse um carro, né? Se você tem um carro e você quer ir para o seu serviço todo dia, mas você não calibra pneu, põe um combustível ruim, não faz manutenção, não troca filtro, não troca nada, ele vai chegar lá. Ele vai te levar até o seu trabalho. Porém, você está gastando muito mais gasolina. Então, o aquecedor é a mesma coisa, tá? Se você não tem uma regulagem adequada, não faz uma limpeza, não chama o técnico para fazer essa correção, trocar as peças com desgaste natural, ele vai continuar esquentando sua água, porém vai precisar de mais gás, ele vai demandar mais gás para isso. Então, isso pode ser um indicador de consumo alto, tá? E outra, a grande charada também, para economizar gás, tá, pessoal? É a temperatura do aquecedor. Além da manutenção, é a temperatura do aquecedor. Mantenha sempre no mínimo possível, no mínimo que você consiga tomar um banho. Óbvio que a gente sabe que nos dias mais frios, né, a tendência é tomar um banho mais quente, até porque a temperatura ambiente da água mudou. Então, assim, agora, nos dias que está mais quente um pouco, a temperatura ambiente da água é 20, 22 graus. É, quando os dias estão mais frios, a temperatura da água pode cair para 10, 12 graus. Então, o seu aquecedor vai trabalhar muito mais, mesmo que você não tenha mexido na temperatura dele, tá? Na temperatura, não aumentei a temperatura do meu aquecedor, mas ele está gastando mais gás, porque a água está mais fria, então demanda mais gás para esquentar aquela água, tá? Qual que é o grande segredo, tá? Por que que eu falei de deixar a temperatura do aquecedor no mínimo? Porque deixando no mínimo, desde que você não precise abrir a manopla de água fria para tomar banho, tá? Porque se você está abrindo a manopla de água fria para tomar banho, você está pegando aquela água que você gastou gás para esquentar e está colocando água fria. Então, você está aumentando a vazão de água do seu chuveiro e, além disso, você está esfriando uma água que você gastou gás para esquentar. Então, você está desperdiçando gás e água. Tenta sempre regular, tá, pessoal? Às vezes, uns 2, 3 dias você já consegue regular para abrir só a manopla de água quente. Hoje está muito quente. Você não vai sair do banho para mudar a temperatura do aquecedor. Então, hoje, beleza, tudo bem, você mistura. Então, você sabe que você vai precisar diminuir a temperatura do seu aquecedor para o seu banho de amanhã ou para o seu banho de mais tarde, enfim. Que aí você vai achar um meio termo ali. Se tiver que abrir a manopla de água fria, vai ser pouca coisa, né? Essas são as grandes dicas que a gente tem para passar, tá? Vou falar um pouquinho do portal, como que funciona o portal da Tecno. São poucas, tá? Devido ao tamanho do condomínio, são poucas unidades, tá? Que estão cadastradas no portal. Um condomínio grande do tamanho de vocês, tá bom? É bem bacana que você consegue acompanhar o seu consumo, como eu falei lá do consumo diário, né? As unidades que já têm a tecnologia mais nova, os medidores mais novos, você consegue acompanhar aqui o seu consumo. Brevemente, tá, pessoal? Como que você faz o cadastro? Você acessa o portal.tecn.com.br, tá? Acessando aqui o portal.tecn.com.br, vai aparecer essa primeira telinha aqui, no canto superior esquerdo, e embaixo vai ter ali, ó, faça seu cadastro. Clica para fazer seu cadastro, preenche aqui, ó, com as informações do condomínio, CEP, condomínio, vê o nome certinho, tá? O endereço do condomínio, porque às vezes tem mais de um condomínio da Tec no mesmo endereço, na mesma rua, né? Então preenche aqui, acha seu condomínio, andar, tudo certinho. Preenche, coloca suas informações, clica aqui, ó, receber extrato por e-mail, tá? A gente não fica mandando propaganda nem nada. Isso aqui é só para quando a Tec emite o relatório e manda para o condomínio, vocês já vão receber também o extrato. Então, você acaba sabendo quanto que é o seu consumo antes de você receber o seu boleto do condomínio, tá? E aqui vocês já vão ter uma noção, já conseguem ver qual que é o consumo de vocês, tá? Então, vamos lá. Você entrou, faça seu cadastro, preencheu as informações, você vai receber um e-mail. Depois que você recebeu esse e-mail, você clica no link, você vai ter uma senha provisória, tá? Você tem 1 hora para fazer a alteração dessa senha, senão seu cadastro é inativado.
Então, faz essa alteração de senha e depois você tem o acesso aí com o seu login ao seu e-mail e a sua senha que você vai redefinir, tá bom? No seu primeiro acesso. Quando vocês fizerem o login, essa vai ser a primeira cara, né? A primeira aparência que vocês vão ver dentro do portal. O ponto mais importante aqui, tá, pessoal? Seria extrato online. O que vocês vão ver no extrato online? Aqui é o que eu falei, vocês vão ver o histórico de consumo de vocês. Como que funciona? Aqui do lado direito, você tem aqui a barrinha em azul, é o seu consumo em metro cúbico, a barrinha verde é o seu consumo em reais. Se você colocar, se estiver no computador, clicar com o mouse em cima, ou selecionar se você estiver no celular, coloca o dedo, né, seleciona com o dedo em cima, vocês vão ver aqui o valor, tá? Vai aparecer o valor. Ah, por exemplo, se fosse esse exemplo aqui, seria 56 metros cúbicos, aqui na barrinha verde, R$ 417, tá? Mas vamos falar aqui um pouquinho do que aparece aqui no campo esquerdo, tá? Você vai colocar o período aqui em cima, qual o fluido que você quer, se é água, se é gás, tá? E vai aparecer aqui, ó, o consumo individual, o seu consumo, tá? Neste exemplo aqui, são 2 medidores. Aqui são os 2 de água nesse caso, tá? Mas o de vocês, como só tem um medidor por unidade, vai aparecer só uma linha aqui, tá? Não vai aparecer 2 linhas, não, vai ser uma linha só. Vai aparecer o seu índice inicial, como eu falei lá no extrato, lá no dia da leitura inicial do mês anterior, e o seu índice final. Então, um menos o outro vai dar o seu consumo. Nesse caso aqui, o consumo desse medidor deu 30,53, tá? E aqui tem outro medidor, né, nesse exemplo, que deu 26 metros cúbicos de consumo. Somando os dois, dá 56. Então, vamos supor que seu consumo seja 56,73 metros cúbicos, que vai aparecer aqui do seu medidor. Aqui é o valor consumido, tá? E quanto que esses 56 metros cúbicos vai valer, tanto na tabela da Sabesp, quanto na tabela da Comgás, se você estiver vendo o gás no caso. Tá? Aqui vai aparecer o valor do rateio, aquele rateio que eu falei para vocês, que é a diferença, que a água está sendo, nesse momento, está sendo negativa, e no gás positivo. Então, vai aparecer aqui, tá bom? Um rateio. E aqui o valor total que vai aparecer no seu boleto, tá bom? Aqui embaixo é o consumo do condomínio, tá? Aqui é os metros cúbicos, tá? Da conta, nesse caso aqui da conta da Sabesp, e aqui é o valor da conta da Sabesp, o valor da conta total do condomínio. Tá? E aqui a média, que é a média de consumo por economias, tá bom? Aqui também aparecem as informações da próxima leitura. O período de referência, né, que está sendo contabilizado aqui, que aqui nesse exemplo é dia 13/6 a 13/7, então é aí 30 dias. E aqui é a data da próxima leitura, que é para vocês quiserem acompanhar, fazer o acompanhamento. Ah, quero ver se a técnica está medindo certinho, vai lá e faz o acompanhamento, tá bom? Aqui, se você mudar a periodicidade aqui em cima, ó, tem a periodicidade. Aqui a gente está vendo o mensal, que é o seu histórico. Se você mudar para diário, você vai ver dessa forma. Apenas o consumo em metro cúbico e os dias, tá? Aqui vai aparecer por dia. Como aqui aparecia por mês, que era mensal, aqui vai aparecer por dia. Ah, o meu consumo de ontem, meu consumo de anteontem, e assim por diante, tá? As informações aqui permanecem, mas aqui muda a informação. Se você clicar aqui em cima, o que você vai ver? Você vai ter essa visão aqui, tá bom? Isso é para quem tem já a tecnologia nova, né? Então, vamos lá. Você clicou aqui, vai aparecer qual que é o visorzinho que estava no seu medidor. Quem não tem a tecnologia nova vai conseguir ver essa tela aqui normal, tá? A parte do mensal consegue enxergar normalmente, tá bom? Só não vai ter a parte ainda do diário. Aqui você vai conseguir ver, consegue conferir o número do seu medidor, como eu falei lá no início, que todo medidor tem um número como se fosse um RG, consegue confirmar o número do medidor, para saber se é o medidor certinho, e ver quanto está sendo contabilizado, tá bom? Lembra que é sempre D+1, tá? Sempre a leitura que foi feita no dia anterior. Então, o que você está consumindo neste exato momento só vai aparecer amanhã, tá bom? Aqui é um exemplo do medidor de gás, também aparece a carinha dele com o número do medidor aqui embaixo. E a última dica aqui, pessoal, é lá no portal, é preciso de suporte, tá? Entra lá no portal, vai em preciso de suporte, descreve aqui seu problema, vai aparecer a janelinha, descreve seu problema e de preferência anexa uma foto, tá? Porque pela foto a gente já consegue ver o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo no medidor de vocês, tá bom? Por enquanto é isso, tá, pessoal? Qualquer coisa a gente volta aqui na apresentação para explicar melhor as dúvidas para vocês. Bom, a senhora Ana, ela estava com uma dúvida referente ao rateio. Você pode fazer a pergunta, senhora Ana, para a gente entender qual a questão do rateio? Boa noite. É que eu cheguei um pouquinho depois, eu tive dificuldade para acessar. Só uma explicação rápida do que significa esse rateio. Eu entendi que é a diferença ali do valor total da conta, mas eu gostaria de entender como que está sendo feito.
Ah, tá. O rateio, ele é sempre a diferença entre a medição individual e a medição da concessionária, tá? Sempre vai existir diferença. No caso da água, normalmente como desconto, e no caso do gás, normalmente como acréscimo, tá? Mas pode vir como desconto também. E aí, esse desconto, ele é calculado pela fração ideal, tá? É sempre pela metragem do apartamento, não é em cima do consumo. Mas, resumidamente, Ana, nós nos programamos para seguir a mesma data da concessionária que ela programa. Na água, nem tanto, mas pode ocorrer, tá? Mas no gás ocorre mais, tem uma diferença. E a Comgás, ela aproveita da permissão do Arcesp, né? Dela poder ler 2 dias a mais ou a menos úteis. Entendeu? Então, por isso sempre vai existir uma diferença. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Ela colocou ok no chat, tá? Ok. Bom, pessoal, peço por gentileza que levantem a mão e façam suas perguntas, tá? Estamos aqui para responder todas as dúvidas. Senhor Rodrigo, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tá me ouvindo? Sim, Sim. pode falar. Bom, eu tenho várias dúvidas, mas uma das dúvidas é: quais são os tipos de Senhor Rodrigo, acredito que o senhor esteja com 2 celulares. Ah, foi agora. Não, era o Castilho que tava, Isso, eu acho que eles estão silenciei com o aqui. mesmo Tá. lugar. É porque tá dando eco, né? Não, tô no mesmo lugar, não. Tô com um celular só. Então, é o senhor Castilho. Eu peço ao senhor Castilho, por gentileza, que permaneça mutado para não dar interferência, tá bom? Ótimo. Bom, vamos lá. Eu tenho várias. Agora tá ouvindo bem? Sim. Uma das minhas perguntas, são várias, tá? Mas vamos lá. Qual é o tipo de alarme que vocês têm para uma possível fraude, seja por manipulação, seja por alguma coisa de inversão do relógio, para não estar contabilizando, e também o tipo de alarme para dizer que, essa unidade não consumiu esse mês, e essa unidade está com consumo excessivo, um possível vazamento, alguma coisa do tipo. Bom, Rodrigo, respondendo à primeira pergunta sobre alarme de fraude, o medidor de gás, né, começar pelo gás, ele tem aquele pontinho preto. Eric, você consegue compartilhar e voltar, por favor? Consigo. Ele tem aquela partezinha preta, né, que como o rádio ele é parafusado, eu vou mostrar assim que ele mostrar, tá bom? Como o rádio de gás no medidor nos antigos, essa parte preta, ele é parafusado no rádio, se você tira essa parte para desparafusar o rádio, ele já dá o alerta, tá? É assim que funciona. O que acontece, né? Não sei no caso de vocês, mas eu já peguei em outros condomínios. A pessoa dá uma pancada, não propositalmente, tá? Pode ser sem querer mesmo, por mais que fica na área de serviço, acaba soltando todo o visor, entendeu? E aí já entra no caso do quê? O medidor ele não vai dar o alerta de fraude, mas ele tem outro ponto, no qual a unidade está habitada e não vai estar registrando o consumo. Por isso que a gente envia as unidades que não apresentaram consumo para o condomínio, entendeu? Justamente questionando eles, e quando não registra nada, no relatório que o Eric mostrou no extrato, não houve consumo neste medidor no período do extrato, tá? No caso da água, ele é mais difícil de ter manipulação, tá? No medidor de água, porque além dele ter o rádio acoplado, ele tem um anel em cima de vedação. Então, é basicamente muita força para conseguir soltar o rádio, o que não é suficiente somente com uma pancada. E o rádio, sim, ele tem um ímã que só de desaproximar por 6 minutos ele já dá o alerta, tá? No caso, isso. E qual foi a outra pergunta também? O alarme. Do alarme de possível vazamento? Do consumo alto, né? Isso. O alarme de consumo alto é o seguinte, as unidades elas têm uma média de consumo, e isso nós temos registrado no sistema qual é a média de tais unidades. Quando ela foge 15% ou é 5%, eu não me lembro de cabeça, dá para configurar isso. Vem um alerta aqui na parte alarmes, no extrato, escrito variação de consumo alta. Teve aqui na água, tá? Deixa eu voltar. Aqui na água teve. Deixa eu mostrar, peraí. Aqui, ó. Aqui, ó.
naquela unidade, na unidade E, tá? Variação de consumo muito alta. O que que significa? Ela saiu do perfil de média dessa unidade, tá? E outra, quando há um fluxo contínuo por 24 horas, tá? Lembrando que a medição é diária também, vem um alerta de alteração no perfil de consumo, tá? Que um consumo contínuo por 24 horas é como se fosse um vazamento. Então, também o condomínio recebe esses alertas todos. No caso da água, tá? Do gás é difícil ter um fluxo contínuo por 24 horas. Tá ok. Outra pergunta, acho que deve ter mais morador para perguntar, mas eu vou fazer mais uma e depois eu deixo os outros moradores perguntar e volto a perguntar novamente. Ok. Sobre lacres nas pontas, eu sei que aqui, um exemplo eu vou te dar, é o relógio da Sabesp. Eles põem uns lacres em cada ponta, justamente para não haver a manipulação de você tirar o relógio Medidor, né? e fazer um bypass, entendeu? Entendi. Isso. Bom, no caso, atualmente, nós temos somente os lacres no rádio, tá? E nas conexões do medidor de água, mas é bem difícil ocorrer esse tipo de manipulação do bypass, tá? Mas hoje em dia, nos medidores de água, a gente põe o lacre nas conexões, e no de gás, o novo, a Apple, tem o lacre no rádio para impedir que ele seja desacoplado também, e se caso alguém desacoplar, a gente vai saber, tá? Mas isso Mas, não era um procedimento da época. mas também não tem como a possibilidade de colocar os lacres nas pontas do relógio de gás. Ah, hoje sim, se, por exemplo, chegarmos a realizar algumas trocas a mais, né, ou a troca no total, a gente já faz isso de colocar, tá, em prol do condomínio mesmo, tá, mas é bem difícil ocorrer esse tipo de manipulação, tá, Rodrigo? Tanto que a gente justamente não coloca no medidor de gás por conta disso. Mas, Tá ok. obviamente, né, não é impossível. Vamos ver se outros moradores querem perguntar, que daí tem outras perguntas aqui. Até então, só o senhor tá com a mão levantada, tá? Pode seguir com as perguntas. Então, peraí. Deixa eu só achar as outras perguntas aqui. Ó, mas o senhor consegue ver aqui, ó, no rádio da frente, o escrito Tekken? Esse é o lacre, tá? O lacre do rádio, até o outro tem, né? Que o meu foi trocado e ainda é da Eaton. Da Itron. E tem os lacrezinhos lá do rádio. O que Sim, sim. o que eu tô questionando é a questão da manipulação Na no. conexão, né? Você pegar uma chave lá e soltar ele, nem sei se tem alarme que mostre e comprove que foi tirado o relógio fora, entendeu? Ah, esse no caso não tem. A gente já identifica justamente pelo consumo zero, tá? Se a unidade está consumindo água e não está consumindo gás, aí a gente já tem um sinal de alerta. Ou vice-versa. Certo. Vou ver outra pergunta aqui, só um minuto. Ah, tá. Bom, aqui foi falado que está tendo uma média de 240 para mais unidades que o relógio não está funcionando. Até na sua conta que vocês colocaram o gás ali, deu aí uma diferença de 50% ali de valores. Eu não sei se aqueles valores de 40 e poucos mil para aí 20 e poucos mil que teve de rateio, se é da nossa conta. Creio que É sim. real. Então nós temos hoje 50% de relógio que não está funcionando, praticamente. Isso, que é diferente, né? Relativo. O medidor em si, ele continua contabilizando. O problema é a bateria que tem nos rádios, tá? Ela chega a ficar fraca, vai diminuindo a intensidade do sinal e começa a parar. O problema é, como o condomínio de vocês é muito grande e já chegou essa idade de vida útil, né, dos rádios, acaba parando muitas unidades durante um mês, entendeu? Acredito que todos já estejam cientes disso também. O que aconteceu, tá? Deixa eu só parar de compartilhar aqui para eu poder confirmar. É Rodrigo, né? O que acontece, tá, Rodrigo? Em maio, se eu não me engano, eram 50, 60 medidores que estavam com consumo zero. Não necessariamente que estavam com problema, mas que não estavam tendo consumo. Às vezes é uma unidade que consome água e não consome gás, por ter um uso muito esporádico, ou uma unidade que está vazia, em reforma, etc.
De maio para cá, isso começou a crescer escalonamente muito rápido, tá? Isso foi, a gente está conversando, já faz uns meses que a gente está conversando com a Kari, com a Giovana, o condomínio está ciente, inclusive, eu acredito que vocês também estão cientes, né? Pelo que a gente teve de informação, se tiveram reunião recente, vão ter uma assembleia, inclusive é uma das pautas da assembleia agora, e isso veio se escalonando muito rápido. Isso que o Denis estava falando, o que acontece, tá? O Denis pode me corrigir se eu estiver errado, mas os medidores, eles têm não é uma validade, mas eles têm uma... Tempo de vida útil. Isso, a bateria, ela dura, tá, até 10 anos. E o Inmetro recomenda que seja feito um novo teste de bancada a cada 7 anos, no caso, Denis? No caso do gás, é 10 anos também, 10 e anos, água é né? 7. 7 na água e 10 no gás, isso. 10 anos no gás. Então, o que acontece? O que o Inmetro recomenda, tá? Resumindo, ele recomenda que esse medidor que vocês têm seja retirado, levado para uma bancada, feito um novo teste de aferição e depois retornado para o condomínio. Isso é um processo muito caro, tá? É um processo que sai mais caro do que um medidor novo. E ainda assim, né, tem a questão da bateria. Por quê? É um medidor lacrado, então você não consegue trocar apenas a bateria, você tem que trocar o medidor inteiro. Por questões de vazamento e metro, tudo, você não consegue abrir e trocar a bateria. Então você tem que trocar o medidor inteiro. E a bateria é uma bateria que tem a vida útil aí de 10 anos. Então, o que acontece, tá? Deu esse prazo no condomínio de vocês, e como eles falou, por ser um condomínio muito grande, isso se escalonou muito rápido. Então, muitos medidores começaram a parar num mês, no outro mês já tinha muito mais medidores, e a gente foi comunicando isso, foi falando com a Giovana, com a Kari. Então, isso foi, querendo ou não, por ser um condomínio grande, tem uma delicadeza no assunto, porque é uma questão que envolve, né, porque tem que ter feito a troca desses medidores. Então, tem toda essa questão de custo e tudo, tá? Por isso que tá assim, mas já está sendo observado, já está sendo negociado, sim, até quem passou propostas, fizemos negociação de parcelamento, tudo para ter as melhores opções, as melhores formas possíveis para colaborar com o condomínio também. Um adendo também no que o Eric falou, Rodrigo, é sobre a bateria do rádio, tá? Tem muita gente que pensa, se é só o rádio, não é só trocar o rádio. Lembra que o Eric falou na apresentação que a tecnologia foi descontinuada porque a Aetron entrou em recuperação judicial? Hoje ela não fornece mais o Sible, né, que é o nome desse equipamento, fornece outra tecnologia chamada IoT, que não tem nada a ver com a qualidade que o Aetron tinha, né? E então acaba que não tem rádio de reposição, né? Então, por isso que seria necessária a troca de todo o conjunto, né, medidor e rádio. Certo. E entrando nessa questão de rádio, de valores, igual o Eric comentou, que já havia negociado, eu sei que já foram negociados, tal, provavelmente, não sei se tem mais uma outra negociação, isso é para os moradores entender, que como vai ser mais de 250 relógios, não tem uma melhora de valor do equipamento, ou então uma melhora no valor da visitação e da instalação? Já foi feito isso, tá? A Kari pode até confirmar, já foi feito, já foi passada uma proposta com valor enxugado, tá? Porque a gente tem um valor que é para uma assistência individual, que é um valor com horas de atendimento e tudo, e foi feito um valor fixo, tá? Foi feito um valor enxugado, inclusive o parcelamento, se eu não me engano, acho que 10 vezes, alguma coisa assim, tá? Isso já foi negociado, sim, já foi passado para a sindicância e para o corpo diretivo aí do condomínio, foi negociado um valor, tá? Foi feito um desconto devido ao tamanho do condomínio, ao tempo que a gente tem de parceria, tá? Tudo isso foi passado, sim. Certo. E esse valor poderia se estender para uma possível instalação que foge desse pacote que vai vir agora? Por exemplo, vocês vêm agora e colocam uns 250, mas daqui 3 meses dá um problema em 2 unidades, aí pode ser esse mesmo valor ou foge? Aí vai ter um valor... No caso, Rodrigo, os medidores, por exemplo, no caso 2 meses dá problema, o medidor tem a garantia de 2 anos, tá? Não, ele está falando outros medidores, Denis. Outros medidores. Obviamente, vai ter que ser feito no condomínio inteiro. Oi? Pode Com o falar. decorrer do tempo, tá? Como o Denis falou, e até o seu exemplo citou, com certeza outras unidades que ainda não trocaram o medidor, elas vão parar, né? Vão apresentar esse problema também, porque o tempo de vida útil desse equipamento está chegando ao fim. Então, assim, uma situação delicada, a gente está conversando com a Giovana e com a Kari para negociar justamente isso, tá? A princípio, foi feita a negociação desses 200 e poucos medidores que estão com problema.
e aí depois é um novo cenário, a gente vai estudar, vai ver qual a quantidade que precisa ser feito para poder ver o melhor cenário para o condomínio, tá bom? Ok, a Karen levantou a mão, vou deixar ela falar aí. Ô, Joilson, a gente já chega em você, tá? Só vamos encerrar esse assunto, a gente já abre para você responder a pergunta, tá bom, Joilson? Oi, Kari, pode falar, por favor. Sobre essa questão de, por exemplo, fazer a troca agora, eu conversei com o Carlos, né, que foi ele que estava comigo na reunião com a Fernanda, eu acho. Marcelo Lúcio. Marcelo, isso. Isso. E aí, o que foi falado? Eu fiz essa mesma pergunta. Então, a gente faz uma troca maciça dos medidores que não estão funcionando, mas mais para frente outros vão parar. Teria como fazer essa mesma negociação de 759 em 10 vezes? Né? O que ele disse é que para fazer esse valor, eles vão fazer um aditamento de contrato. Porque quando tem uma situação de troca durante o contrato, é vista como assistência técnica. Então, para fazer isso, ele vai colocar como se fossem as mesmas condições da chegada de um novo condomínio, né? Mas ele não saberia dizer quantos medidores quebrariam em um mês, por exemplo, quantos parariam em um mês. Então, eu fiz a tabela que eu fiz na reunião com vocês, a tabela que mostra que foram... hoje a gente ainda tem 300 e tantos medidores que foram instalados em 2014 e 2015, né? E nos outros anos, a partir de 2016, ele vai diminuir... 2019, vai diminuindo esse número de instalação. E aí, para fazer isso, a gente teria que esperar alguns medidores darem errado e, de novo, a gente cai na situação de rateio. Então, o que eu fiz com a Fernanda? Eu pedi uma listagem da data de instalação dos medidores e ela passou para mim. Então, por isso que eu consegui fazer aquela tabela que estava na reunião dos moradores. Então, a gente já vai mostrar quais são, por bloco, quais são os medidores que estão parados, né, que estão zerados, e a data de instalação de todos. Porque se nesse momento o meu medidor, que é de 2015, ainda não parou, mas eu sei que vai parar, eu posso aproveitar essa mesma situação do pagamento em 10 vezes com um desconto para fazer agora, entendeu? Então, tem moradores que falam, né? A Rose mesmo, que está aqui na reunião, ela falou, eu nem sei quando foi feito o meu, mas eu já preferia trocar porque eu já não queria ter problema, né? Então, essa é uma possibilidade de ser estendido não só para os relógios que estão parados no momento, mas para os relógios que a gente já vai mostrar quando que eles foram instalados, e aí o morador decide. Eu vou deixar assim, porque mesmo que seja em 10 vezes, para mim acho que ainda dá para segurar, né? Depois, se precisar, eu parcelo em 3 vezes. Então, essa condição é estendível, né, Eric? Então, todo mundo que quiser trocar nesse momento vai ter a mesma condição das 10 vezes com um desconto. É isso? Exatamente. Isso. Rodrigo, ainda mais alguma pergunta? Bom. Se eu estiver falando, tá mutado. Desculpa, eu não abaixei a mão. Vou esperar o tudo bem. falar e depois eu falo. Desculpa aí. Tá ok. Sr. Joilson? Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer também algumas perguntas, igual o Rodrigo falou. Uma é que eu queria que você desse uma explicação sobre o que você começou a explicar lá, referente... Quanto tempo vocês demoram a partir do dia que a Sabesp ou a Comgás vem medir, quanto tempo vocês levam para entregar essa parte pronta para nossa administradora Delomo? Essa é a primeira pergunta. Tá, a gente tem um prazo, tá? Tudo depende do prazo que a gente recebe a conta. São cenários e cenários de condomínios e condomínios. Então, tem condomínios, tá? Que a Sabesp vai ler e já deixa a conta no condomínio. Tem condomínio que não, que ela pega a conta e só fica disponível no portal. E a gente não tem acesso a essa conta, tá? Então, a gente depende ou do condomínio, síndico, zeladoria,
pegar essa conta e mandar para a Tecem ou da própria administradora. De qualquer forma, qual que é o prazo, tá? Geralmente, é um prazo aí, a gente tem o prazo de 5 dias após o recebimento da conta. Então, por isso que eu falei que tudo o que demanda é quando a gente recebe a conta. Se o condomínio, a conta foi emitida, a Sabesp fez a leitura, o condomínio já mandou no mesmo dia ou no dia seguinte para a gente, num prazo de aí 6, 7 dias, o extrato já está pronto, já está na mão do condomínio da administradora, tá? Então, isso significa que a gente não tem um delay de até 60 a 90 dias com conta? Não, no Depende. caso, pode ter, tá? Depende do condomínio. E depende tudo do jeito que a administradora começou também. Por exemplo, tá? Se a TEC emitiu o primeiro relatório, primeiro nós indicamos que não seja cobrado, tá? Justamente para os condôminos conhecerem o seu consumo real. O segundo foi enviado, ela demora 2, 3 meses para emitir, e quando vai emitir, emite aquele primeiro ou segundo, aí começa com 2, 3 meses de delay, tá? Que é a defasagem da cobrança. Normalmente, hoje, o mais utilizado é 1 mês. A gente emite o relatório, por exemplo, no caso daqui, é começo, meio do mês, acredito que os boletos vençam dia 10 aqui, para confirmar. Joilson? Deixa eu lembrar, não. Oi, eu não lembro, não. Agora, É dia Tá, 10. normalmente dia É 10, dia 10, né? dia 10. Aí o boleto que vence dia 10, normalmente eles emitem dia 25. Então, justamente por quê? O prazo de eu emitir o relatório e eles realizarem a cobrança, então eu emiti aqui, final do mês eles cobram esse relatório que eu emiti. O que acontece em outros condomínios, para ser maior também, tá? A data de leitura. Nem sempre, no caso do Vila Nova Paisagem, é no começo do mês água e gás. Mas, em outros condomínios, pode ser qualquer outro dia, e não tem como alterar, tá? Inclusive, água e gás tem como ser totalmente diferentes. Eu já vi condomínio que cobra uma referência de água e outra referência de gás, porque não dá tempo do gás chegar a tempo. Tem outra pergunta, seu Joilson? Não, pode deixa o Rodrigo perguntar. Ele vai perguntar agora. Acho que é o Gerson que levantou a mão. Acho melhor o senhor perguntar. Não, pode deixar outra pessoa perguntar primeiro. Ok, então. Senhor Gerson, boa noite. Se o senhor estiver falando, você está multado, senhor Gerson. Tá ouvindo? Agora sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos lá. Primeira dúvida aqui é o seguinte, só para ver se eu entendi. Existe um valor contratado, que é o de consumo, vamos chamar de consumo mínimo. E aí esse valor está incluso a parte que é de todos, que é de uso geral, e os individuais. Existe, então, um valor final, total, que tem que ser pago, tem que chegar nesse valor, correto ou não? No caso, esse a valor tem que ser concessionária... menos que esse valor tem que completar. Isso, esse valor sempre vai bater 100%. Então, por exemplo, se eu economizar gás, meu vizinho economizar, todo mundo economizar, der menos, a gente vai ter que pagar esse mínimo do mesmo jeito, correto? Isso, no caso só da água, tá? O gás não tem mínimo. O gás não tem mínimo. O gás não tem mínimo, tá ok. Não. Se o gás não tem mínimo, esse pessoal que está com o medidor quebrado, não está contabilizando e alguém tem que pagar. Eles estão pagando o rateio, né? Como é que chega nesse valor se não está sendo contabilizado? No caso, como é que funciona? A gente faz a medição de todo mundo, tá? Chegou num resultado. A diferença, que seria o que faltou, né? Todas as unidades vão pagar pela fração ideal, entendeu? Então, mesmo que ela não esteja computando o consumo, alguma coisa ela pelo menos paga, tá? Não chega a pagar zero, de fato. Eu sei que não é o ideal, tá, seu Gerson? Mas essa é a forma que está sendo feito hoje. Não, mas eu ainda não consegui entender. Pelo seguinte, se não existe um mínimo, e vocês por exemplo, o meu está funcionando normal. O meu deu lá 20 metros cúbicos, sei lá, por exemplo. Meu vizinho deu 20, o outro deu 30, e os outros estão quebrados. Se eles estão quebrados, não teve como computar valor nenhum. Ou algum lugar registrou, mesmo sem estar sendo usado, mesmo sem computar diretamente no apartamento. No caso, não sei se eu consegui ser claro.
Não, entendi, tá? Ô, Eric, deixa eu compartilhar aqui mais fácil. Eu vou abrir a tela e vou mostrar o extrato, tá? Só um minutinho. Vou compartilhar a tela e vou mostrar o extrato, como é que funciona, de novo. Aqui, vocês conseguem ver o extrato de gás? Consigo. Você viu que aqui eu tenho o volume, tá? Aqui é o total da conta, tudo bem? Aqui eu tenho o volume de cada unidade e aqui o valor consumido de cada unidade, perfeito? Perfeito. A diferença é o que faltou para arrecadar o total da conta. A diferença é calculada pela fração ideal para todas as unidades, entendeu? Entendi. Então, de qualquer Tá, forma, ela não pagou o consumo real, mas ela pagou alguma coisa. Por exemplo, apartamento A, que não consumiu nada, pagou R$ 33,16. Tá? Isso ajuda a amenizar, né? Por exemplo, existem metodologias que hoje, se acontecesse isso em outros condomínios, só quem ia pagar a conta é só quem consumiu, o que não é o correto. Então, vamos lá. Então, está quebrado, não foi pago por esse morador total, apenas o residual. Ficou uma diferença que ficou dividido por todo mundo, inclusive por ele mesmo, que é uma parte Exato. dele, que é essa parte que é do residual, correto? Correto. Tá, ok. Eu estou pagando a minha, que eu consumi, e estou pagando a do outro que não consumiu. Aí falam assim, bom, é que quebrou o medidor, só que o medidor quebrou há 3, 4, 5 meses atrás. Quem é o responsável por cobrar desse apartamento que fizesse a troca imediata, já que parou de computar? Porque se você tem condições de verificar que está quebrado ou não está sendo computado, ou o morador não existe, porque ele mudou, ou quebrou. Aconteceu isso 1 mês, aconteceu 2, aconteceu 3, quem é que é responsável por exigir, vamos colocar dessa forma, que seja arrumado ou verificar que não tem ninguém na casa e, ok, não está consumindo mesmo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte, depois que arrumar, então vamos lá, eu paguei a conta que não é minha, porque eu paguei um pouco do cara lá que está quebrado. E aí nós estamos falando de mais de 50% dos moradores, então eu estou pagando a minha e 50%, que é muita coisa, não é 1 ou 2 quebrados, é mais da metade. Mas vamos lá, aí vocês foram lá, arrumaram, ok, a partir de agora está todo mundo aqui certinho, sendo computado da forma como tem que ser. Como será calculado e se existirá um estorno do valor que eu paguei do outro que estava quebrado e não pagou anteriormente? Se ele vai pagar em algum momento e como seria feito esse cálculo? E a terceira e última pergunta, só para finalizar, não sei se vai ficar muita coisa, mas a última é a seguinte, não é possível, por exemplo, quebrou, ok, pega a conta do mês passado e joga o valor igual. Continuou quebrado, faz isso de novo. Continuei quebrado 6 vezes, eu não quis arrumar, não tenho dinheiro, não quero, sei lá o quê. Vai vir na minha conta todo mês o que veio na última vez. Isso não é possível? Bom, respondendo a primeira pergunta, né? Tanto que a Kelly levantou a mão. Kelly levantou a mão, tá? Acredito que era que ela falar coisa sobre isso. Só passando para a segunda pergunta, né? É possível, após a troca, identificar, como eu falei, hoje o que está parando de transmitir é o rádio. O medidor em si, ele continua contabilizando normal, a não ser que a pessoa tenha quebrado o medidor, tá? Mas Arrancado é possível o visor, saber... né? No caso, ele teria arrancado o visor, que são pouquíssimos casos, tá? No geral, são poucos casos, tá, Gerson? Então, é possível saber o consumo retroativo. Estorno não é possível fazer, justamente porque a TEC não recebe os valores que vocês pagam, mas o que daria para fazer? Após eu identificar, né, realizar a troca, eu identifico o consumo retroativo, calculo e mostro para o condomínio, tá? O condomínio escolhe ou não se realiza a cobrança desse consumo retroativo para as unidades. E o que normalmente acontece? Identifiquei o consumo acumulado de todas as unidades, vai parcelar em 10. Quanto que deu o valor dessas 10 parcelas? Deu R$ 10.000, por exemplo. Abate R$ 10.000 da conta total, que é repassada para vocês que estão com o medidor funcionando, e aí meio que você tem o desconto do que você pagou a mais por ele, tá? Todos os meses, até a quantidade de parcelas.
Tá ok, mas isso já é o condomínio que tem que fazer, então. Isso. Até quem encaminha, porque assim, tem síndicos e síndicos, tá? Tem condomínio que cobra, tem condomínio que não cobra o retroativo. Você pode repetir a terceira pergunta? Eu me perdi, desculpa. A terceira pergunta é de colocar a média deles, Isso, a média. seguidamente. Hoje já é feito dessa forma, tá? Com exceção do que nós só podemos inserir a média uma única vez, tá? Pelo contrato. Até quem não pode aplicar a média para sempre, justamente porque já aconteceu isso bem lá no passado e isso não surte efeito. Por exemplo, o condomínio não quer trocar nunca, tá? Condomínio, a unidade, tudo. Então, desse jeito, é a única forma que a Tecem tem, né? Tanto que está em contrato, primeiro mês sem leitura é média, o segundo mês é zero, justamente para o condômino ou o condomínio realizar a troca desse equipamento. Mas aí não está funcionando também, porque aí a troca não está sendo realizada imediatamente também, e a pessoa continua pagando sem pouco. Falar que era bem pior, tá? Se continuasse inserindo a média. Tem gente que não saberia nem que o medidor está com problema desse jeito. Então, ela não partiria do princípio de por que eu preciso trocar se está chegando o valor de gás. O grande problema no condomínio foi que escalonou muito rápido, né? De um mês para o outro, aumentava-se muito rápido a quantidade de medidores que estavam apresentando problemas. Mas vamos ver se a Keire tem algum ponto para falar sobre isso, que ela levantou a mão, senão a gente conclui já, tá, Gerson? Tá ok. Então. Deixa eu só tirar a mão aqui, né? Que tem que tirar. Não, dá pra falar, tá. Não, mas pode deixar, se você quiser. O que eu ia dizer é justamente isso, da primeira pergunta, que foi porque... Não, eu vou do rateio, né? Então, eu vou dizer de uma moradora que entrou em contato comigo hoje. Ela falou assim, Keire, eu tô cozinhando e eu tô vendo que o meu relógio, ele tá marcando. Mas eu não sei, pelo que vocês estão falando no condomínio, eu acho que eu tô entrando nessa média aí. Porque de 3 meses para cá, o meu gás ficou mais barato. Mas ela estava achando que era a economia que ela estava fazendo, né? Que entra no que os meninos acabaram de falar. Se você vai cobrando pela média, você fica sem a percepção de que alguma coisa está errada, porque não tem o corte do gás, né? E aí eu tenho a tabela, eu olhei a tabela e falei, realmente, o seu apartamento, ele está com o transmissor quebrado. Ela falou assim, mas está rodando. E eu falei assim, então, mas ele vai rodar, mas o que não vai acontecer é que não vai transmitir. E aí ela perguntou, mas e essa conta que eu tô pagando, né? Eu falei assim, é só o rateio, porque o rateio vão para todos os moradores, inclusive para quem não está recebendo o valor real. E ela, e esse volume que eu tô gastando, como que vai ser feito? E essa foi uma pergunta que eu fiz, né, para a Tecem, e fiz para todas as outras empresas que a gente entrou em contato, que eu mostrei na reunião de terça-feira, se elas fariam planilhamento na hora de fazer a substituição, e todas fariam planilhamento, justamente para não ter esse sentimento de injustiça, ou de sentimento de que eu fui sair perdendo, digamos assim, né? Que eu paguei pelo do outro e eu nem precisava ter pagado. E foi o que a gente conversou ainda no grupo um pouquinho antes de começar a reunião. Falei assim, isso é um assunto doméstico. O condomínio sabe que vai ter que fazer esse assunto. Só que a gente ainda não sabe. Eu não sou contadora, então contabilmente eu não sei como fazer isso. A gente vai se informar para poder fazer isso, para saber como que esse valor volta para o condomínio ou volta para os moradores. Mas isso a Tecem já garantiu, e as outras também, que elas vão ajudar a fazer esse planilhamento para que a gente tenha noção de quanto cada pessoa ainda tem que pagar. Vai conseguir pagar de uma vez? Não sei, provavelmente não. Mas a gente vai achar uma forma das pessoas quitarem com o consumo que tiveram. Exatamente, não é nem tão difícil de fazer isso, tá, pessoal? Mas a gente consegue, sim. Só é um trabalho do quê? Nós precisamos acessar as unidades primeiro para verificar a relojoaria. E aí, somente após a vistoria é possível identificar o consumo que a pessoa não pagou. Acho que a Thaís tinha levantado a mão. Só o senhor Gerson esclarecido. É verdade, desculpa. Não, tranquilo, deu para entender, tudo certinho. Obrigado. Perfeito. Thaís? Boa noite. Boa noite. Eu queria dar uma dúvida pontual, até em relação à minha unidade. Eu não tenho conhecimento, né? Estou tentando saber como as coisas se dão. E daí estou vendo toda essa discussão e fiz o meu cadastro no portal da Tecem essa semana.
para verificar se estava tudo certo. E descobri que esse mês o meu consumo veio zerado, até entrei em contato com a Kairi, olhei os outros meses e veio normalmente, né? Foi o primeiro mês que veio zerado. Mas não me parece que os meses anteriores estava com média, né? Então, esse mês não deveria ter vindo cobrado uma média, no meu caso, No mês passado. ou a média deve ter vindo e não tem nenhuma anotação ali, porque não tem Ah, nenhuma observação que anteriormente veio a média. E no pelo por... que eu olhei e observei, não é média, é o meu consumo real. No portal ele não aparece para você, tá? Só quem consegue ver isso é o condomínio quando recebe o relatório. Então, assim, provavelmente, até o antepenúltimo mês, estava com a medição correta. No último mês, né, sem ser esse agora, no penúltimo mês, no caso, ele fez a média, porque ele não captou leitura da sua unidade. Aí ele fez a média. Para você, no portal vai aparecer como se fosse uma leitura normalmente, tá? E aí, depois disso, é feito zerado. Isso é automático via sistema, tá? Tá acontecendo para todas as unidades, para todos os condomínios da TEC, inclusive. E por que isso não avisa, tá, Thaís? Porque esse sistema foi criado para quê? Por exemplo, tem casos de leitura presencial que, por algum motivo, o condomínio não deixa entrar para pegar e faltou um medidor ou dois. Nesse um medidor ou dois, a gente vai e aplica a média em um mês. No outro mês, o normal já é a gente conseguir acessar 100% das leituras. Então, esse é um sistema feito justamente para funcionar só um mês. Entendeu? Justamente porque, às vezes, somos impedidos de entrar no condomínio por qualquer motivo que seja, tá? Já aconteceu de um técnico ser liberado, quando outro técnico estava na região no mês seguinte, não foi liberada a entrada. Então, ele pega o máximo que ele consegue de fora do condomínio e falta um ou outro medidor. Então, esse sistema de média não é avisado porque ele era feito para acontecer somente em um mês, né? É que, como no caso de vocês aconteceu um mês, por ser padrão do sistema, e no outro já é zerado, mas ele não avisa no portal, a gente avisa no extrato para o condomínio. Tá, e daí, no caso, o condomínio que vai entrar em contato comigo para falar realmente que é algum problema na minha unidade, é isso? Isso, Sim. no caso já é certeza, tá? Porque a sua unidade já está zerada já, então vai ser incluída na lista porque você está residindo, né? A não ser que alguém tenha se mudado ou viajou por um mês inteiro, que aí vem zero, o condomínio fala, ó, essa aqui estava viajando, no mês seguinte normalmente volta. Mas se você teve o mês inteiro, naquele período inteiro dentro do apartamento, consumindo e veio zero, já a sua unidade já está incluída nesse relatório de troca. Tá, e no caso, eu comprei o meu apartamento em 2021, e no boleto daquela época, eu recebi uma cobrança de troca desse medidor. Então, que deve ter acontecido ali pelo final de 2020, nós temos 4 anos. Se for levar, assim, não é um período tão longo assim. Isso costuma dar mesmo já esse tipo de problema num espaço curto, que eu considero que não seja longo, ou estou errada? Não, é um espaço curto mesmo. Só que eu nunca vi acontecer. Por isso que eu falo, a gente precisa acessar a unidade para ver de fato o que aconteceu, tá? Tá, Às vezes, já aconteceu muito de ser pancada, né? Às vezes bate uma vassoura, fica na área de serviço, ou então fica até um armário em volta do medidor, bate tá, alguma coisa, para de transmitir, tá? Não significa necessariamente que seja a bateria. Por isso que a gente precisa acessar, e aí vai ter o lado bonitinho do que foi identificado, tudo certinho. tá certo. Obrigada pelo Eu que esclarecimento. agradeço. Senhor Mauro, Boa noite. boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, porque no caso dessa questão até do rateio depois para fazer o pagamento de quem não está consumindo, a minha unidade, eu estou com um problema no relógio também, porém meu relógio não tem a vazão do gás. Eu estou há um bom tempo já sem água quente em casa por essa questão, ele não roda o número ali de consumo, né? E eu queria saber como que fica essa situação, porque eu não tenho consumo nenhum há um tempo já. Até antes Então, a o minha senhor... unidade estava em manutenção, né? E aí depois, quando eu voltei para cá, para o apartamento, eu já não tenho mais esse consumo do gás. Você não consegue tomar um banho quente, resumidamente, ou ligar um fogão. Não, Então, a nada. sua unidade entra na lista de prioridade, tá? Provavelmente seu medidor travou, entendeu? Pode ser por causa de pressão ou vazão alta, algum motivo, mas esse medidor já precisa ser trocado.
Porque você não pode ficar sem ter o consumo. Exato, porque questão de alimentação ainda é ok, porque é fogão é indução, forno também é elétrico, então isso não está mudando nada, mas o problema é essa questão do banho mesmo. Tá, passa a sua unidade, por gentileza. É a unidade 77, Torre F. Isso aí estava na assistência hoje, tá? Eu falei, foi para assistência hoje, inclusive. A gente teve uma ligação para confirmar esse travamento. Eu falei, confirmei com a síndica, com a Giovana, tá, Mauro? O que acontece? Devido a essa negociação que está sendo feita aí desde junho, julho, a gente já está em negociação, porque, só para vocês entenderem, tá? Já volto no seu assunto, tá, Mauro? Só para todos entenderem, o que acontece? Assim como iniciou essa grande defasagem lá em junho, julho, foi identificada, a Giovana viu tudo, e começou essa negociação porque a gente já sabia que os medidores precisariam numa troca num futuro próximo. Então já começou essa negociação de vai trocar todos os medidores, precisa trocar todos, não precisa trocar, quais vão ser trocados, e isso demanda tempo, tá? Acho que acredito que nem o condomínio, nem até que a gente imaginou que seria uma escala tão rápida assim, de crescer tão exponencialmente tantos medidores parados uma vez só. É difícil isso acontecer, de outros condomínios grandes que a gente tem como vocês, é raro acontecer de parar tantos, assim, num mês é 50, no outro mês é mais 50, no outro mês mais 100, é difícil isso acontecer, tá? Foi a primeira vez que a gente pegou esse caso. E isso cresceu exponencialmente muito rápido, por isso que criou essa defasagem tão grande no condomínio. Mas o normal, o que seria, tá? Se não tivesse esse crescimento de medidores parando tão rápido, de um mês após o outro, o que seria acontecer? Parou 50, a gente negociaria, já teria resolvido esses 50, e assim, conforme fosse parando, a gente ia corrigindo. O problema é que, quando a gente identificou, que a gente começou a conversar com a síndica e tudo, a gente começou a negociação de preço para ver se trocava todos os medidores que já poderiam apresentar um defeito ou não, e isso demanda um pouquinho de tempo. E nesse tempo começou a crescer exponencialmente. Então a gente teve que parar e recalcular, falar, não, peraí, vamos ver o que é o melhor para o condomínio, porque talvez a gente tem que tomar uma outra atitude, né? Não só uma assistência. Aí foi onde começou a se negociar preço e tudo, tá? Por isso que teve essa defasagem um pouco maior aí. No seu caso, Mauro, eu falei com a Giovana hoje de manhã, tá? Sobre isso, porque no final de semana também teve outra unidade que parou, que aconteceu isso. Também devido à idade do medidor, tá? O desgaste interno dele ali, ele pode travar dessa forma, trava fechado ou trava aberto. O que acontece? Eu falei com ela, ela pediu para não fazer a vistoria, tá? A gente já estava agendando para ir lá hoje, ela pediu para ir na sua unidade hoje, ela pediu para não fazer a vistoria, disse que ia mandar alguém da manutenção aí para fazer o bypass, para ligar para você ter gás, até que essa decisão seja feita na Assembleia, para a gente saber se vai realmente trocar esses medidores ou não. Porque também, como a Giovana falou e a Keire também falou, vocês estão contando outras empresas e tudo. Então, se a gente vai e troca esse medidor para você e na Assembleia você decide que vão colocar outra empresa, você vai pagar um custo de um medidor e depois ter que pagar outro. Por isso que a Giovana tomou essa ação e até que também informei a Giovana por causa disso, porque eu falei, olha, a gente está em negociação, não vou ir lá e falar para o Mauro trocar o medidor dele, sendo que a gente não sabe qual que vai ser o futuro do condomínio, né? Então, por isso que eu entrei em contato com ela e por isso que ela tomou essa ação, tá? Aí, não sei, talvez você chama ela no WhatsApp aí, ou conversa com ela, porque ela falou para mim que ia mandar alguém na sua unidade para conseguir fazer o bypass para liberar o gás para você, tá? Pelo menos até a decisão. Perfeito. Tá ok, eu entro em contato com ela, então. Muito obrigado. Nada. Senhor Rodrigo? Olha eu de novo. Vamos lá. Só uma dúvida. Vocês avisaram a síndica, então, que lá em maio já tinha 50 relógios, mais ou menos, que estava dando consumo zero? Isso, é avisado em todo o relatório, tá? Além do alarme que vai naquela coluna que eu mostrei, o Denis mostrou também depois do consumo, do valor, tudo aparece a coluna do alarme, tá? Aí aparece ali, unidade com consumo zero e tudo. A gente já informa no corpo do e-mail, que é por e-mail que a gente envia, a gente informa as unidades que estão com zero consumo. Só que, de novo, o que aconteceu? Foi muito rápido, tá? Escalou muito rápido essa quantidade de medidores. Foi identificado, teoricamente, no início, e começamos a tomar uma ação, só que como cresceu exponencialmente, a gente teve que mudar a direção, renegociar com o condomínio, ver o que era melhor, tá? Então teve toda essa negociação, então está sendo discutido já desde o início, tá bom? O problema é que, realmente, como eu falei, não é comum, não é habitual acontecer isso, mesmo em condomínios grandes, crescer tão rápido assim a quantidade de medidores dando problema. Não, compreendi, mas então desde maio já está sendo um alerta de que pelo menos 50 unidades já em maio já estava com problema. Ok.
Outro ponto, sobre a relojoaria. E se tiver estourado a relojoaria ou tiver travado, como que vai fazer o consumo, o gasto disso? Um exemplo agora foi o do vizinho, que vai colocar um bypass. Não vai ter o consumo dele, tudo bem, por poucos dias. Mas digamos que tem um outro lá que teve a relojoaria estourada. Vai fazer o quê? Por média? Seria por média isso ou não? Pode ser feito também. Lembrando que eu dependo da ação do condomínio. O condomínio acha melhor, mas pode ser feito por média também, dessa unidade. Porque quando a relojoaria é danificada, tá? Por exemplo, tem alguns casos que a relojoaria foi totalmente danificada, então a gente não consegue visualizar. Em alguns casos, quando você danifica a relojoaria, o medidor trava, ele não consegue passar gás, tá? Alguns casos não, é muito variável, depende de como que foi feito o dano à relojoaria, né? Mas que nem no caso do rapaz que falou agora, do Mauro, o dele travou, então não está contabilizando, né? Neste momento não está contabilizando, mas também não está passando gás. Mas quando fizer o bypass, sim, vai perder, né? Igual você falou, são poucos dias, vai perder essa medição da unidade dele, assim como pode ter em outras, que foi o que você citou. Mas no caso do medidor estar, o relojoaria travada, a gente não consegue identificar quanto foi consumido, porque foi danificado. Aí, como o Denis falou, é critério do condomínio, tá? Falando, olha, essa unidade estava realmente danificada e está sem consumo, sei lá, 5 meses. Vamos pegar A a média. média e aplicar como média para esses 5 meses dessa unidade, tá bom? Ok. Valeu. Sr. Joilson? Não, é a mesma pergunta que o Rodrigo ia fazer, já foi, obrigado. Então, Bacana. Giovana, por gentileza. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Referente a quando começou a parar o gás, a medição. A gente sabe que alguns aparelhos pararam em maio, mas que foram poucos, não foram esses 50, e que de maio, os que pararam em maio, a gente enviou comunicado, efetuou trocas, certo, Eric? Isso, o que que acontece? Como eu falei, era aproximadamente 50 que não apresentavam consumo, não necessariamente estava danificado, tá? Teve aquelas unidades que estavam em reforma, unidades vazias, ou unidade que estava em viagem, alguma coisa assim, tá? Então, não necessariamente dessas 50, 50 estavam danificadas. E sim, em maio e julho, se eu não me engano, teve ainda a vistoria. Mas como eu Isso falei, né, mesmo. Giovana, cresceu exponencialmente muito rápido, foi um crescimento muito rápido. Isso, Pegou todo mundo de surpresa. só para deixar bem claro para os moradores que Sim. maio, junho, teve vistoria e teve troca de aparelhos. Não teve troca de aparelhos a partir de julho porque estourou, começou de um tanto, pulou para 100, cento e pouco de uma vez só, e aí Isso. a gente achou que seria mais viável fazer uma troca em massa para que saísse mais em conta para todo mundo, e também eu já logo comentei com vocês a possibilidade de mudar de empresa. Sim. Então, não é, deixando bem claro para os moradores, a gente está acompanhando, e isso em maio foi trocado alguns aparelhos, em junho foram trocados outros. Sempre tem aqueles moradores que não abrem a porta, eles foram notificados, tem morador que foi até multado, e a gente o que aconteceu foi de julho para cá, e nós estamos passando para todo mundo, todos os moradores, já essas possibilidades, fazendo as cotações, para ver se o pessoal prefere continuar com a Tekken ou se prefere mudar de empresa. Pessoal, nada contra vocês, meninos, mas assim, deixando bem claro, desde antes de eu ser síndica, eu já ouvia muitas reclamações referente à empresa Tekken. Inclusive, esse rapaz que acabou de falar, eu comecei a conversar com ele hoje, mas não deu tempo por causa da reunião, e eu perguntei para ele, você já tinha avisado a empresa Tekken que você estava sem gás? Aí eu não sei se ele me respondeu que sim ou que não, porque ele ainda não me deu, eu não tive tempo de ver a resposta, estava aqui na reunião. Mas sempre que os moradores falam comigo, a gente fala com vocês, nós ficamos um tempo que vocês não tinham aparelhos, né? O e-tron, né? Começou a ficar em falta, e-tron começou a ficar em falta, vocês foram adquirir um novo aparelho,
e aí sim começou a efetuar novamente as trocas. Então, isso que a gente tem que deixar bem claro. Esses aparelhos que, como não tinha antes como trocar, porque a empresa parou de fabricar, e somente realizando trocas, foram realizadas trocas dos emergenciais. Os que era possível esperar, foi optado por deixar esperar até que a gente pudesse fazer essa decisão. Certo? Sim. Ana, então, por eu acho gentileza. que essa dúvida do pessoal. Ana, por gentileza. Olha, de novo. Só para eu entender, se eu tenho um relógio que está quebrado, e aí a notificação do condomínio sobre esse relógio para que eu tenha que fazer uma nova compra. Eu sou morador e aí eu falo, não, eu não tenho dinheiro agora, eu não vou fazer agora. O que tem sido feito em relação a isso? Se o morador fala, agora eu não posso, não consigo comprar um novo e não está tendo leitura, o que está sendo feito em relação a isso? Então, acredito que o condomínio possa responder sobre esses casos, tá? Porque aí Eu respondi. Eu acabei de explicar. O morador é notificado da necessidade da visita da empresa Tecem. Se o morador não abre a porta para a visita Tecem, a gente dá mais uma oportunidade de que o morador abra a porta, através de uma notificação de uma nova data de visita, porque não é sempre que a Tecem está disponível, eles têm uma data para visita. Então, às vezes aí vai vir depois de uns 15, 20 dias. E se o morador não abre a porta novamente, esse morador é multado. E não há possibilidade de, por exemplo, esse morador que não está abrindo a porta e a gente não tem acesso ao medidor dele, sei lá, eu estou fazendo uma pergunta, mas eu estou tentando me inteirar agora, de corte, entrar em contato com a Comgás e pedir o corte desse gás, eu não sei se é isso. Não é possível, porque a Comgás, ela fornece o gás para o condomínio, então o cliente é o condomínio, ela não consegue cortar o gás das unidades, tá? Seria ideal, né? Mas não é possível, tá? E a Tecem não pode cortar, porque a Tecem não é a fornecedora do gás. Tá bom, obrigada. Bom, Sr. Joilson? Eu queria fazer uma pergunta para você, até para a Giovana, para a Kaire aí. Vocês têm uma planilha, por exemplo, vocês estão falando que foi a partir de maio, né? Vocês têm uma planilha, ó, aqui, moradores, vocês aconteceu aqui, vou citar números, tá? Simbólicos. 37 aparelhos em maio. Desses 37, é o condomínio que fala, né? Foram notificados todos. Desses todos aqui, vamos um exemplo, 20 falaram, putz, ok, vamos trocar. Mas aí o condomínio tomou uma decisão de não trocar. Aí, vamos lá, maio, junho, aconteceu mais, tinha 37, aconteceu mais 50, um exemplo. Desses 50 foram notificados todos, qual foi os que não deixou entrar, ou quantos que falaram, putz, então vamos resolver logo. A gente tem uma planilha desta forma, ou não, ou foi, aconteceu 50, 100 e aí foi. Então, Joilson, acredito, tá, que no caso, a gente, assim, o condomínio notificou as primeiras unidades quando começaram a acontecer os casos, só que chegou um patamar que outra ação precisaria ser tomada, tá? Então, o condomínio paralisou isso para estudar a melhor hipótese, que foi o que dito antes, tá? E iria trocar através de uma assistência técnica, pontualmente. E aí aconteceu o quê? Aumentou tanto a quantidade de unidades que aí já é necessária uma troca em lote. Então, por isso que o condomínio já está levando isso para uma assembleia. Mas acredito que o trabalho será o mesmo, tá? Por exemplo, se vocês voltarem a ficar com a Tecem e trocarem os medidores, as unidades que não deixarem acessar, né, não deixarem se acessar, vai ser a mesma coisa. Mesma notificação, mesmo processo que já foi feito antes. Entendeu? Acredito que tenha sido dessa forma. Porque pelo que você falou aí, o rateio disso aí de gás aí tá dando em torno de 20 mil por mês, uma média, 20 a 15 mil. Se a gente colocar uma média descontando esses 30 e poucos que cada um tá pagando aí, mesmo sem conta, então, vezes
6 meses aí, 5 meses aí, vai gerar um bom dinheiro para retorno, né? Sim. E outra pergunta que eu queria fazer era sobre os medidores de água. Eles têm uma vida útil a bateria também, ou não é a bateria? Que eu não peguei o começo da reunião. Eu peguei No vocês caso dois de falando. água, é a mesma coisa, tá? Só que nós falamos, no caso da água, 10 mais 2 anos. O que seria esse 10 mais 2, tá? 2 anos de armazenamento, né? Caso ele precise ficar, e 10 anos de funcionamento. Então, já seria a mesma coisa. Só que na água não começou a parar ainda, né? Mas é o mesmo princípio. As baterias, normalmente, de medidores, né? Duram em coisa de 10, 12 anos mesmo. Entendi. Obrigado. Mas então, sobre essa planilha, vocês não têm, que vocês entregaram para o condomínio. Quantos a cada mês a partir de maio? Isso é enviado todos os meses junto com o extrato, tá? Quais unidades não apresentaram consumo. Não, mas Ô, assim, uma Giovana. planilha específica de assistência, assim, do que seria assistência, não. O que a gente faz? A gente vai solicitando conforme o retorno do condomínio. A Giovana falava para mim, olha, Eric, essas unidades estão habitadas. Então, a gente solicitava a vistoria, informava o condomínio de uma data, o condomínio informa as unidades. E aí, as unidades falam, olha, ou algumas retornavam falando que não poderia estar, outras não falavam nada, simplesmente não abria a porta, ou simplesmente estavam viajando, estavam trabalhando, não se programou, né? Então, isso aí era feito dessa forma, tá? Não sei se o condomínio, a administradora tem alguma coisa referente a isso. Talvez a gente consiga levantar essas informações. Acredito que demora um tempo, porque é um longo prazo. Mas, como o Denis falou, tá? O grande problema não foi esse realmente de ter aberto a porta ou não. Eu acredito que tem sido poucos os casos, e não a maioria, né? Dos 300, como foi citado. 250, 300 medidores que podem estar parados, tá? O grande problema disso aí mesmo foi que, quando começou a parar muitos medidores, estava se programando para fazer uma assistência, e de repente a gente, em conversa com o condomínio, com a gerência do condomínio, falou, não, vamos analisar de uma outra forma, porque está escalonando muito rápido. Então vamos tentar fazer uma proposta melhor, vamos negociar, ver qual que é a melhor forma para o condomínio, tá? Por isso que não foi já iniciado anteriormente. Ou porque mudou o processo, né? Começou a parar uma quantidade de medidores por mês, mais do que daria para trocar no mês, entendeu? Então, por isso que tem que mudar o procedimento, e justamente mudando esse procedimento, sai mais barato para todo mundo. Porque é como se tivesse feito, como a Keire falou, a gente não vai mais fazer uma troca para vocês via assistência, como se estivesse fazendo um contrato novo. Então, por isso que a gente conseguiu até uma negociação de preço melhor, um parcelamento melhor, e por isso que a gente consegue fazer um cronograma para poder instalar isso e conseguir atender. Porque, como o Denis falou, estava parando mais medidor do que o nosso time de assistência conseguiria atender. Porque, além do condomínio de vocês, que é grande, temos outros vários condomínios, né? São 250 mil pontos, como eu falei no início. Então, é muita coisa. Então, a gente teria que parar toda a equipe de assistência por alguns meses para poder atender o condomínio de vocês. E dessa forma agora não, tá? O que está sendo estudado agora é uma equipe de instalação, que é o que faz instalação em condomínios novos, que seria o atendimento de vocês, entendeu? Entendi. Obrigado. Nada, Sr. Gerson? Eu acho que é mais agora para uma questão interna aí do condomínio mesmo. Me parece que assim, a solução é mais fácil do que está sendo colocado. Pelo seguinte, ó, vamos lá. Tem um aparelho que quebrou. Ok. Estão sabendo que quebrou, porque vocês têm esse acesso e mandam por e-mail, pelo que eu entendi. Por que não? Aí já acho que é uma coisa mais interna, não é com a empresa, mas só como está todo mundo aqui, acho que é legal ouvir. Por que não se paga o valor anterior sempre até que se arrume? Já sabe que arrumou, então a síndica foi lá e notificou, ok, vocês foram lá, não deixou entrar, ou a pessoa não tem dinheiro, não importa, ela não vai arrumar. Bom, ela não tem dinheiro. 50 moradores não tem dinheiro para colocar. Ele não colocou porque não tem dinheiro, ok, e não está pagando. Então, o que seria justo, na minha opinião? Paga até que se consiga colocar, e aí a síndica vai ver se multa, se não multa, alguma coisa interna, não sei como é que funciona isso, mas enquanto isso não acontece, enquanto não existe a troca, ela vai pagando a média dos últimos 3, ou o último que ela teve, até normalizar. Porque o que acontece? Se demorar 6 meses para resolver isso, são 6 meses das outras pessoas pagando. O que não está legal é pagar o que não foi consumido, pagar o dos outros. Eu acho que é esse a grande questão.
E para resolver isso, vocês falaram o seguinte, que é ruim deixar a pessoa pagando a média, porque aí a pessoa acaba não arrumando, não trocando. Mas isso é uma coisa à parte. Já foi notificado que tem que trocar. Não precisa parar uma coisa para fazer a outra. Quer dizer, não é porque eu notifiquei a pessoa e ali parou, porque ela não vai arrumar porque ela não tem dinheiro, ponto. Ela não vai conseguir arrumar. Enquanto isso, alguém está pagando por ela. Então, eu acho que o justo quebrou, não consegue arrumar, é uma coisa para ser vista à parte. Enquanto isso, as pessoas vão pagando, essa pessoa vai pagando de acordo com a média, até resolver. Eu acho que é uma forma de não ficar distribuindo para todos os outros aquilo que eu não consegui pagar. É isso. Condomínio, por gentileza. Essa questão, Gerson, a gente estava com uma expectativa de resolver agora até o final do mês. Por isso que não foi feita nenhuma outra decisão, porque essa situação não é para ser definitiva, né? Então, nós fizemos a primeira reunião com a Tecem, corremos atrás de outros orçamentos, conversamos com as outras empresas. Paralelamente a isso, eu tenho feito um trabalho de educação nos grupos a respeito das pessoas conhecerem o seu consumo, terem acesso ao portal, fazerem o seu perfil de consumo. Muitas pessoas não fazem, são só 204, até quando eu fiz a reunião com eles, cadastros no portal. As pessoas não sabem o que pagam, né? Elas só reclamam quando aumenta. Às vezes ela pode ter falado assim, mas meu consumo aumentou muito esse mês. Mas por quê? Foi um consumo acumulado, calculado, porque no mês passado não somou, porque deu algum erro de transmissão, e nesse mês que ela acha que veio muito caro, foi um consumo um acumulado calculado. E a pessoa não sabe. Então, assim que a gente fez a reunião com a Tecem, né, a gente primeiro fez a assembleia com vocês, a gente deu ciência do que estava acontecendo, fez a reunião com a Tecem, na outra semana eu pedi para eles marcarem a reunião, eles marcaram para hoje. Na hora que marcaram a reunião, eu falei, Giovana, já marca a assembleia para outra semana, porque aí ela teria tempo de verificar tanto com a administradora e o jurídico para eles estarem presentes na reunião que eles precisam estar. Então, todo o procedimento, toda a articulação para que isso fosse resolvido no menor tempo possível foi feita. É que é um assunto realmente chato, porque envolve dinheiro, envolve contrato, então a gente não tem como resolver isso da noite para o dia, né? Mas, Gerson, não foi feito outra forma de cobrança, porque a gente já tinha esse plano para resolver isso na semana que vem. Semana que vem isso está resolvido, e aí a gente começa a fazer as trocas, e a gente começa a planilhar tudo o que ficou devendo de cada unidade, e a gente começa a discutir como que a gente vai usar esse dinheiro que foi recuperado, e que foi pago em rateio por todo mundo, né? Então, como que a gente vai usar esse dinheiro recuperado? Não, tá ok. A única questão que me preocupa é se isso for estendendo, porque a cada mês que passa, esse assunto é um pouco cansativo, né? Eu, por exemplo, aqui tem um gasto de gás, eu estou começando a controlar agora para saber tempo de banho, estou tentando olhar no relógio para ver o que está acontecendo, porque assim, o meu valor de gás e água é um negócio que não existe. Eu já morei em outros condomínios e é simplesmente 3 vezes mais. E eu tomo banho do mesmo jeito, cozinho do mesmo jeito, não teve alteração nenhuma para ter essa diferença grande como tem aqui. Então, e eu não consegui identificar ainda, tá? Vou tentar, esse mês eu devo fazer o fechamento aí para entender. Agora, eu gastar entre gás e água quase R$800, eu nunca vi R$400 de água, eu nunca gastei mais do que 100 em nenhum lugar que eu morei. Aí, não consigo entender de onde vem esses valores. E aí é um pouco não sei se o jato da água é mais forte. É um pouco do que ele falou também, né? A vazão de uma ducha ela é diferente de um chuveiro. Então, tem uma série de detalhes que podem fazer aumentar ou diminuir o gás. Eu já compartilhei isso 1000 vezes, todo mundo já sabe, que já ouviu. Eu gosto de banho muito mais quente que o meu marido. A gente deixa numa temperatura só. Para eu chegar no ponto fervente da água que eu gosto, eu abro pouco, abro bem menos do que meu marido. Ele toma banho numa quantidade maior de água, porque o gás, que é o mesmo, vai aquecer mais morno para ele, e para mim, que está com pouca água, igual chuveiro elétrico, abro um pouquinho e fica mais quente. Então, tem uma série de modos de vida que vão interferir nisso, né? A gente pode ajudar você a entender todas essas questões. Para você ter uma ideia,
Uhum. Aqui, para se ter ideia, tudo é no mínimo. Aqui, pelo menos o dia que o pessoal veio aqui, porque foi trocado há pouco tempo o equipamento, tem menos de 2 meses. E aí o técnico mostrou aqui e falou, isso aqui tem que ficar aqui para economizar, isso aqui tem que ficar ali, e foi explicando, né? Enfim, aqui é tudo no mínimo. Mas continua se gastando muito, mas ok. Isso aí eu vou verificar para saber se é uma coisa interna ou não. Fora o interno, tem que pagar, que já é alto, ainda tem que pagar o de quem não está pagando. O quem não está pagando me incomoda muito, porque assim, já estou pagando um negócio alto, tem que pagar do outro que está quebrado, ou sei lá o Então, que aconteceu, não acho justo isso. isso, mas assim, até por conta de todo esse trabalho que eu venho fazendo nos grupos, muitas pessoas começaram a parar para perceber se estão pagando só o rateio. Então, a gente podia achar que a maioria das pessoas é má fé, está na calotagem mesmo, está deixando o outro pagar. Pode ser que tenha, pode, mas eu acho que a maioria das pessoas às vezes nem sabe, porque está sem acesso ao portal, não confere boleto. Então, por isso que eu fiz aquela reunião, por isso que eu mostrei como que vem no boleto, por isso que eu mostrei como que é no portal, porque as pessoas precisam saber, porque a partir de agora, né, então acho que esse conhecimento compartilhado deve ter existido muito lá no começo, quando as pessoas fizeram a instalação de uma vez, né, e isso vai se perdendo ao longo dos anos, porque as pessoas mudam, entra inquilino, as pessoas vendem apartamento, então esse é o momento que a gente está dando de novo conhecimento coletivo. Então hoje está todo mundo um pouco mais esperto do que ontem, né? Mas a gente precisa manter esse conhecimento coletivo, porque só dizer que não está bom, né? Não é o seu caso, não estou dizendo do seu caso, mas só dizer não concordo, mas não aponta quanto que gasta, não faz sentido. Como que eu consigo resolver isso, né? Então a gente precisa que as pessoas tomem pé do seu consumo e elas acompanhem o seu consumo. Eu concordo, tá certo. Que só estou questionando, na verdade, não é nenhum consumo interno, tá? Que eu acho, se gastar muito, tem que pagar muito, ok, é o que gasta, né? A única questão quem está com... Não estou falando também com uma intenção, é porque não olhou, não importa, mas uma quantidade grande, vamos falar assim, de moradores, não está tendo a leitura e não está sendo cobrado mensalmente o que ela gastou por último. Eu particularmente acho justo que ela pague, mesmo que ela nunca olhe a conta, não saiba nada, mas ela está pagando no mínimo o que ela consumiu há 3 meses atrás, e não pagando somente o rateio, que é bem baixo, por isso. Mas é coisa para a gente discutir depois, né, internamente. Bom, pessoal, gente, deixa eu desligar aqui o microfone. Pessoal, mais alguma dúvida? A gente precisa encerrar por questão do nosso horário. Tem mais alguma dúvida crucial? Também. Eu tenho... Sim, eu também. Perdão, posso, Rodrigo? Bom, a minha pergunta é, primeiro que o Eric falou que nem a própria empresa tinha a quantidade exata e o momento exato que esse problema, né, essa bomba iria estourar, né? Então, pelo que eu entendi, para isso. A minha pergunta, né, na próxima assembleia, a minha pergunta é, decidindo ficar com vocês, né, então isso para mim é muito importante, quanto tempo a casa vai estar em ordem? Em condição... Então, a minha pergunta é essa, em quanto tempo a casa vai estar organizada se a gente continuar com vocês? E nós temos que pensar também que quem hoje não está sendo, está sendo aí contabilizado, né, calculado, está pagando, né, o gás, vai parar o relógio em algum momento. Sabe que tem prazo, né? Então, ficando com vocês, quanto tempo que a casa estará organizada? Bom, eu acho que isso chegou a ser conversado com o Marcelo e com a Fernanda, com a Keire e com a Giovana. Se a Keire tiver o prazo exato, porque eu não participei daquela reunião, se não tiver, Keire, a gente pode levantar e passar para vocês, tá? Eu não sei qual foi o prazo que foi passado para vocês. A gente não conseguiu falar em prazo, mas a gente falou em metodologia. Então, a metodologia seria, a gente vai notificar todas as pessoas a respeito do que está acontecendo e a gente vai abrir um cronograma para as pessoas se organizarem para ter alguém em casa para receber o técnico, né? E esse receber em casa é deixar a área livre para que eles possam trabalhar.
né? Tirar tudo que está ali do canto para agilizar o trabalho deles. A gente faria uma questão por bloco, para que o técnico, por exemplo, no caso de assistência, então ele vem para ver um do I, um do A, depois ele vai no outro do E, ele fica andando no condomínio. Para não perder esse tempo, a gente faria por bloco, a gente até faria como se fosse um agendamento, porque a pessoa até pode pensar assim, eu vou deixar para trabalhar mais tarde, ou vou pensar para chegar mais cedo. Mas se a pessoa não for ágil para agendar, ela vai estar aqui no meio do dia, sim, né? Então, precisa estar agendado, precisa estar aqui para poder receber os técnicos. E aí, eu já tenho a conta, né, de quanto que tem por bloco. Primeiro, a gente daria prioridade para os que estão zerados e faz de todos os blocos, para começar a contabilizar de todo mundo. Depois, a gente vai naqueles que pode ter um problema, está um consumo muito baixo, precisa verificar o que está acontecendo. E depois a gente trocaria de quem quer aproveitar esse combo para pagar em 10 vezes sem juros, né? Então, a metodologia a gente tem. Agora, colocar isso no papel para saber em quanto tempo a gente consegue vencer isso, depende do número de técnicos que eles também vão conseguir dispor. E aí, então, a gente vai ter que juntar essas informações para poder dar essa estimativa de tempo. Até porque para eles também é algo que foi, né, pelo que eu entendi, acima da curva aí, pelo que o Eric comentou durante a reunião, né? Então, até é preciso entender até esse prazo, porque nós sabemos que da água é um problema, é uma questão que vai acontecer também. Nós vamos ter que passar por isso. Existe uma preventiva para o da água, não é possível, né? Eu sei que não é no objetivo aqui, mas é algo que vai acontecer da água também. Como eu falei, Júlia, no caso, como até a Keri mencionou, no assistência é um preço diferente, é uma metodologia diferente de abordagem de vistoria, tá? Nesse caso, acredito que está sendo mais estruturado por ser um lote muito grande e por ser uma outra equipe, que é a equipe de instalação, que geralmente atende em condomínios novos, que faz por blocos, lá por lotes, né? Então, está sendo estudado tudo isso, tá? Eu, de verdade, não tenho essa informação, porque já é um nível acima, já é com um vendedor, né, que atende a região e tudo, mas a gente pode estudar e passar isso. Também depende do ok do condomínio, né? Acredito que não tenha sido feito um planejamento à ponta do lápis ainda, porque a gente também depende da resposta do condomínio, se vai seguir com a TECN ou não. Então, acredito que tudo isso, como até a Katie mencionou, está tudo sendo feito bem acompanhadinho, né? Na questão da água, o que a preventiva que a gente sugere é, assim que encerrar esse assunto do gás, que é o mais emergente para vocês, comecem a olhar para isso, né? Comecem a ver, a fazer, talvez em lote, por bloco, a gente sabe que vai precisar trocar daqui 1, 2 anos, vamos já começar a trocar, começar a ter uma ação, para não esperar começar a parar para ter essa ação, tá? A gente entra e faz esse contato com os condomínios. Então, não vamos esperar parar para começar a trocar, já começa a trocar esse bloco, daqui 3, acabou esse bloco, começa o próximo, para evitar esse transtorno todo, né? Outra coisa também, né? Água é geralmente um pouco mais fácil. Se eu não me engano, fica no shaft, né? O medidor de água. E gás tem o grande problema do quê? Ser interno. A gente precisa do representante da unidade, né? Do morador ou do proprietário para realizar a troca. E alguns lugares são obstruídos, né? Já no shaft não, entendeu? Dá para trocar muito mais medidores por dia, justamente por ser fora do apartamento. E também é um pouco mais barato o medidor de água também do que o de gás. Legal. E a visita do técnico na troca, ela não será cobrada, né? Não. Nessa troca que está sendo feita em blocos aí, tá em massa, já foi feito um pacote, né? A Keire, a Fernanda e o Marcelo negociaram no dia que foram aí junto com a Giovana, foi feito um pacote fixo, então cada unidade vai ter um valor fixo, tá? É um valor de instalação, já não é mais um valor por hora de serviço. Obrigada. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês e depois para a DM aqui. No caso, se for contratado outra empresa, existe a quebra de patente de vocês, os relógios de vocês e a medição de vocês, existe uma patente? Não, tá? É uma tecnologia hoje livre, só que tem um grande problema, tá? É um investimento muito alto. Muitas empresas não investem nesse tipo de equipamento. Justamente, são pouquíssimas empresas no mercado que leem os medidores que nós lemos, entendeu? Para você ter ideia, algumas concorrentes trabalham hoje com uma tecnologia chamada heat switch, tá? No gás.
a tecnologia Read Switch, a Tecem descontinuou em 2013, para o senhor ter uma ideia.